Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Autismo do Bem. E hoje a gente tem uma convidada aqui super especial, que é a Ana Dark, que é psicóloga e acompanha o Benjamin nessa jornada, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho especial porque tem feito diferença na nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo do ponto de vista da psicologia. Né? A Ana conhece muito, tem uma estrada, né? Tem uma clínica que trabalha com isso e também é pesquisadora, está sempre estudando, né, Ana? Sim. Eu vou deixar para você se apresentar e falar da sua estrada. Então, eu sou Ana Dark, sou psicóloga, já atuo com autismo há 22 anos na minha formação e antes mesmo da faculdade eu já atuava nos estágios, então já é algo que está na minha conta há bastante tempo. Tenho mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Socioeducativo pela Universidade Federal de Juiz de Fora e a partir daí eu fiz vários estudos, principalmente dentro da análise do comportamento e continuo sempre estudando, tá? Mas a proposta mesmo, né, do meu buscar é justamente conhecer um pouco mais e trazer uma intervenção, uma proposta de trabalho para as nossas crianças que sejam mais efetivas, que estejam dentro das políticas relacionadas a práticas baseadas em evidência. Eu acho que é um caminho muito importante a gente ter um olhar mais científico dentro dessa área. Sim, é muito importante. E acaba que você traz essa pesquisa para o dia a dia, porque você tem esse trabalho sendo executado ali por meio da clínica, né? Explica um pouquinho para a gente sobre o trabalho da Desenvolvendo Passo a Passo. É uma história até um pouco longa, né? Mas eu tenho uma paixão, né, pelo trabalho da psicologia, sempre foi um foco meu, trabalhar com deficiência. Eu me apaixonei no estágio, né, na época, e desde então eu venho buscando formações. Na faculdade mesmo eu já tentei buscar alguma coisa dentro da especialidade em deficiências e foi num grupo de estudo, né? A Passo a Passo surgiu num grupo de estudo, baseado num livro que a gente, o nome, né, baseado no livro que a gente acompanha, que é o Passo a Passo Seu Caminho, e estudando esse livro num grupo de estudo pequeno, onde a gente tinha alguns casos que eram bem comprometidos dentro do espectro do autismo e a gente achou aquilo desafiador. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Para onde que eu vou? Onde que eu vou buscar conhecimento? Então, estava começando a surgir a análise do comportamento. Então, assim, há 10 anos atrás, a gente está com 10 anos de Passo a Passo, era muito novo a análise do comportamento aqui na nossa região sudeste. Então, eu fui buscar um pouco mais de conhecimento em São Paulo, Rio. Os primeiros cursos que eu fiz foi voltado para a comunicação alternativa e aumentativa, que era o foco dos quadros que a gente estava acompanhando na época, e de regulação comportamental. Então, a gente viu um desafio muito grande de lidar com comportamentos problema, né, a nível de frustração, de regulação emocional. Então, foi aí que a gente começou a nascer um grupinho pequeno de estudo. E eu falo que é uma família, porque a gente está constantemente estudando, a gente tem os nossos grupos de supervisão semanais, e ali a proposta é buscar conhecer o nosso cliente, o que a nossa criança precisa, o que o nosso jovem, a gente trabalha com adulto, qual projeto que a gente pode desenvolver. Atualmente tem um projeto que a gente lançou que é uma proposta para empregabilidade, então a gente está pensando o que é o futuro deles na proposta laboral e atualmente eu tenho estudado um pouco sobre envelhecer, né? Então a gente não tem como fugir, né? Comecei tudo com um projeto de intervenção precoce, propostas para comunicação, para aqueles que dá voz para quem não tem voz. E hoje já tem uma proposta, uma visibilidade do envelhecer. Como que vai ser o envelhecimento? O envelhecimento é algo que a gente fala em desenvolvimento, né, global mesmo, é algo que assusta, né, na área de saúde e tudo. Então, imagina o envelhecimento no desenvolvimento atípico. Né? Não vou falar só do autismo, mas em todos os quadros atípicos é uma preocupação, né? Se ele está envelhecido, como que estão os pais? Se os pais ainda estão vivos, eles precisam de cuidados
e os filhos também. É onde mora a angústia de muitas famílias, né? Assim. Onde que vai, o que vai ser feito? E tem pouco ainda, pouco estudo, poucas intervenções voltadas para essa área. Todas as que eu tenho estudado estão voltadas para os cuidados mesmo, né? São estudos mais voltados da enfermagem, da saúde. Então, a gente está, vou falar, inventando a roda. Se a gente pensou no emprego apoiado nesse sentido, acho que o envelhecimento também, a gente vai acabar criando algumas propostas, né, de envelhecer mais saudável, o que é essencial para o envelhecimento deles. Sim. Então, a gente tem trabalhado, eu tenho buscado alguns estudos do que é essencial para a vida de cada um. A gente está mudando um pouco a perspectiva de somente focar naquilo que a escola exige, nas habilidades educacionais, a leitura, a escrita, e estamos olhando, tendo um olhar abrangente do que é essencial para a vida desta pessoa. Tá? A gente não está desistindo da alfabetização ou da vida acadêmica, não é isso. A proposta é que a gente tem que olhar de forma global o que é essencial de fato, o que esse jovem, o que essa criança, o que esse adulto precisa. Que é uma preocupação hoje que eu vejo até mesmo na educação dos neurotípicos. Muitas escolas estão adaptando seus currículos para esse tipo de conteúdo, né? Sim. Para dar a eles um preparo para a vida como um todo, né? Com desenvolvimento de habilidades, de inteligência emocional e todos esses outros elementos de currículo que não estavam presentes há uma década atrás, há 2 décadas atrás. Habilidades, né? De autonomia, né? Sempre foi trabalhado no currículo, mas olhando lá na educação infantil, e hoje ela não pode estar somente atrelada à educação infantil. A gente sabe quanto que é importante já ensinar jovens habilidades de empatia para com o outro, né? Então, isso não é somente o currículo da educação inclusiva, acho que isso tem que estar dentro do currículo da comunidade toda escolar ali. Não, vai desde da equipe administrativa do colégio, passa pelos alunos, até os alunos atípicos. Então, assim, é super importante a gente dar esse norte do que é viver, né, conviver com pessoas que têm habilidades específicas e que precisa ter um olhar específico. Sim, sim. Ana, eu queria começar falando um pouquinho sobre o ponto de vista da avaliação, né? A gente tem aberto algumas caixinhas de perguntas aqui nos nossos canais e muitas mães, pessoas que estão ligadas nesse universo, e algumas até me perguntam como que foi feita essa avaliação neuropsicológica do bem, como ele foi avaliado, até porque ele era tão novinho, né? Não era verbal, e vocês fazem esse trabalho lá, então eu queria que você explicasse de uma maneira que ficasse bem didático, assim, porque muitas mães não sabem mesmo, né? Às vezes eu explico, olha gente, eles avaliam o que uma criança neurotípica deveria ter de habilidade naquela idade e o que ele não está tendo, né? Mas assim, fica uma coisa muito subjetiva, né? Traz alguns elementos para a gente entender melhor como é feito isso. Então, a avaliação é uma avaliação mais voltada para o desenvolvimento, independente qual é a etapa do desenvolvimento dessa criança, qual o marco que ela está, independente. Você precisa fazer uma sondagem de quais que são as habilidades dentro do desenvolvimento infantil, tá? Que essa criança tem ou que ela não tem. Então, quais os déficits que ela tem e quais que são as intervenções que a gente vai criar para esses déficits. E diante disso, a gente tem alguns protocolos, né? Algumas escalas de avaliação. Né? A minha ideia não é trazer citações delas aqui, mas tem alguns protocolos ouros, né, que a gente fala, para avaliar desenvolvimento infantil. Vai variar muito da faixa etária. A gente tem protocolos que avaliam somente até os 2 anos de idade, tem outros que avaliam a partir de 2 anos. Então, tem que olhar primeiro a idade dessa criança, uma idade cronológica, com base nessa sondagem, que a gente usa primeiro essa sondagem numa anamnese com a família, uma observação comportamental dessa criança, a gente lança a mão de ver quais que são os protocolos mais adequados para ser usado para a avaliação dessa criança. Então, se ela é uma criança que está numa proposta de uma avaliação precoce, né, muito jovenzinho, entre do nascimento aos 2 anos de idade,
Quando eu falo nascimento, já aconteceu de avaliar crianças de 6 meses de idade, e é possível que a gente faz uma sondagem dos pontos, né, de risco no desenvolvimento dessa criança. Então, não é ruim pensar em uma avaliação tão jovem. Pelo contrário, quanto mais cedo a gente diagnostica ou que a gente vê esses atrasos no desenvolvimento, mais cedo também a gente entra com intervenções, né, para que essa criança possa não perder tempo na janela de oportunidade da neuroplasticidade. Uma proposta de uma avaliação neuropsicológica mais robusta, ela vai variar muito na idade, né? Quando o Ben veio para a gente, ele veio muito jovem, então a gente não teve como aplicar testes padrões de inteligência, né? Hoje ele já passa por esses testes, mas foi feita uma avaliação do desenvolvimento. Então a gente escolheu um protocolo ouro, né? Um protocolo muito utilizado para aquela faixa etária, e a gente conseguiu fazer o levantamento das habilidades existentes e quais que eram as defasagens que ele tinha. Muitas coisas de observação, né, Ana? Muito porque observação. Muita gente não tem me pergunta, ele não falava, né? Então como eles sabiam? Não, gente, eles ficam observando os comportamentos. São pessoas que entendem do desenvolvimento de uma criança. E além disso, não é um dia de avaliação. A gente não consegue fazer isso em um dia. Então, dependendo da criança, a gente ainda tem que estabelecer o vínculo com ela, ela tem que estar bem com a gente para que ela possa responder a alguns estímulos. Essas observações comportamentais, que tipo de brincadeira que uma criança de 2 anos faz? Então, a gente vai lá, insere essa brincadeira naquele contexto, tem 1, 2, 3 observadores para que possa estar fazendo a anotação do desempenho dele no comportamento ali. Então, assim, é uma avaliação demorada, né? Você mesmo já trouxe do seu diagnóstico como que foi demorado, de crianças também. Então, assim, precisa sim ter uma expertise, né? Conhecer sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, saber sobre marcos de desenvolvimento. Então, é importante que a pessoa que não tenha essa habilidade, né, tenha também a ética de falar, olha, eu não sei fazer essa avaliação, eu trabalho, mas eu indico fazer em outro lugar que tenha expertise. Você foi procurar em outros lugares, porque ainda é muito difícil ter especialistas que diagnostiquem adultos. Mulheres, tá? né? Tem uma série de fatores. O foco é muito na infância, né? Então, acho que as pessoas acabam se especializando muito na infância. Então, eu não sou especialista em idoso, estou estudando porque os meus meninos vão chegar em algum momento. Eu estudei sobre a adolescência, a vida adulta, e estou começando a engatinhar ali em processos para a vida do idoso. Mas se a gente não se especializar, a gente corre o risco de cometer atos falhos na nossa avaliação, no nosso julgamento clínico, tá? Diante de uma avaliação tão robusta. Sim, tá? sim. Agora, a gente pode dar exemplo de alguns elementos que acabam sendo classificatórios ou decisórios ali para vocês classificarem dentro do espectro? Por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco, você falou da questão do brincar enfileirado. Quais são elementos assim que a gente possa pelo menos ajudar para muitas, trazendo elementos do dia a dia para que a gente possa clarear mais para algumas famílias que pensem, será que eu devo levar para uma avaliação? Alguns sinais, alguns comportamentos que chamam muita atenção, né? Essa questão do enfileirar é muito comum, ou não só enfileirar, mas fazer torres, né? Colocar uma coisa em cima da outra. Alguns comportamentos também que estão relacionados ao sono, né? Eu sei que hoje a dieta do sono, no geral, da nossa população está muito ruim, né? A qualidade do sono está muito ruim. Mas bebês muito pequenos, eles geralmente dormem muito. E aí, quando você recebe uma mãe com uma criança de 6 meses que fala, olha, não consigo fazer meu filho dormir, já pesquisou, fez pesquisas na saúde, se é audição, se é garganta, e não tem nada que mostre fisiologicamente que tem algo errado, é importante. Então, isso é um sinal de alerta que algo não está legal. Isso já consegue identificar lá bem bebezinho, novinho. bem novinho. Tá? O que eu ouço das mães em entrevista de 2, 3 anos de idade é,
quando era bebê era muito difícil dormir, só dormia no colo, tinha que andar de carro. Nossa, eu passei muito aperto, Ana, com o Benjamin. Então são No coisas canguru. alertas ali, são coisas para você estar em alerta. Você está em alerta que alguma coisa não está funcionando bem. E é importante a gente não ficar na zona, né, do esperar. É uma etapa, vai passar. A gente tem recurso hoje, a gente tem pediatras que têm condição de estar fazendo uma avaliação do marco de desenvolvimento, das habilidades dessas crianças, das condições de saúde também. Então, não deixar passar. Sim. Quanto mais cedo, melhor. A questão da fala, tem essa questão de ser verbal ou não, mas hoje até mesmo com essas mudanças recentes de critérios de diagnóstico, eu estava vendo que não é só simplesmente o verbalizar, mas entender também, principalmente uma criança um pouquinho mais velha, de 3, 4 anos, entender o contexto da comunicação. E eu me entendi muito nisso, porque eu lembro que quando eu era criança, eu era verbal, como muitas meninas, mesmo sendo autista, estando no espectro, mas eu não estabelecia uma comunicação. Por exemplo, chegava uma amiguinha e queria me contar algo da vida dela. Se não fosse assunto do meu hiperfoco, eu não comunicava com ela, mesmo eu sendo verbal. Eu não estabelecia uma intenção comunicativa. E é possível ver isso nas crianças tão novinhas assim? É possível e costuma ser bem deficitário, é bem visível. Pode parecer que a criança está desinteressada, não tem atenção, está com déficit de atenção ali, não está prestando atenção no outro, mas na verdade é a falta de interesse. A comunicação e a socialização dentro do... Antes era uma tríade para fazer uma avaliação do TEA, hoje é uma díade. Por que é uma díade? Fez uma junção entre linguagem e habilidades sociais. Então, a comunicação está dentro desse arranjo de comunicação social. E aí, a gente não comunica sozinho, né? É uma habilidade social comunicar-se. E estar com outro, mesmo que você seja um falante, né, que é os falantes, mesmo que seja um falante, você tem que estar interessado, tá atento ao outro, mostrar empatia, ter uma pragmática na fala. Então, algumas coisas vão chamar a atenção. Nas crianças muito jovens, como elas estão em desenvolvimento da fala, o que acontece, o que vem muito para a gente, é o pai virar e falar assim, chegou aos 2 anos, ele regrediu. Ele estava falando, mas chegou aos 2 anos, ele regrediu. Não, chegou aos 2 anos, o repertório de linguagem ele é mais refinado. Crianças de 2 anos fazem fofocas, né? Chega na casa da vovó, conta tudo que acontece na casa dos pais. Então, assim, isso é um marcador do desenvolvimento da fala. Se isso não está acontecendo, né, se não faz comentário, se não faz uma fofoquinha, alguma coisa está errada. Então, tem algo para chamar a atenção. Pode ser que a fala só seja empobrecida, tá? A criança é falante, ela consegue comunicar, mas tem uma fala empobrecida. Tem outros transtornos de linguagem também que é importante fazer um diagnóstico diferencial e tudo, mas dentro do TEA você vai notar assim, parece que a criança está desinteressada. Ela é falante, mas está desinteressada no outro. Não mantém. Você falou que se a sua amiga não falasse de um assunto que você gosta, você não estava afim ali de estar naquela conversa, tá? Então, isso também tem a ver, crianças pequenas vão se isolar, não vão querer ficar muito ali, às vezes fica até perto, brincando perto, mas não compartilha, não tem um olhar compartilhado, né? Quando fala de contato visual, né, com o outro, de compartilhar, eu estou aqui conversando com você, estou fazendo contato visual com você, quero estar fazendo contato com a audiência também? Quero, mas você está aqui presente comigo, então isso é uma forma de dar atenção ao outro, e isso está relacionado, sim, à linguagem e comunicação. Então tá junto ali, né? Sim. Por isso que houve essa mudança no critério. Agora vamos falar um pouquinho, Ana, sobre o processo terapêutico, né? O BEM faz lá na Passo a Passo o ABA e muita gente não sabe o que é o ABA. O que é a psicologia do comportamento aplicada? Algumas pessoas têm o entendimento de que ABA é intensidade na terapia. São horas e horas de terapia. A análise do comportamento ela vai além disso, né? O tratamento intensivo são horas de terapia. Mas a análise do comportamento ela foca muito na função do comportamento, tá?
Se eu me isolo, se eu não quero falar, se eu não quero conversar, se eu não quero fazer contato visual, alguma coisa está de acordo ou não com aquilo, tá? Tem uma função para aquilo. Se eu não faço contato visual, se eu não comunico, eu estou fugindo. Estou fazendo fuga de alguma coisa. Estou fazendo fuga de alguma demanda sua, eu quero que você tenha a minha atenção, tá? Ou eu estou tendo algo aversivo sensorialmente, estar junto de pessoas, né? A gente vê muito crianças tendo problemas em festas de aniversário. É muito tumulto. Isso é muito comum porque são as primeiras relações de eventos onde tem muitas pessoas, tá? Adultos autistas não gostam muito de ir em show, né? Às vezes vai tentar ficar um pouco mais distante, gostam de ir em lugares um pouco mais privados, às vezes shows em teatro. Agora, a criança é exposta, né? Porque as famílias gostam de fazer o aniversário de 1 ano, gostam de fazer o aniversário de 2 anos. A nossa cultura tem aquela coisa de chamar todo mundo, né? São expostas a festas de aniversário. E aí, muitas das vezes, esses são os primeiros indicadores sociais ali de que alguma coisa não está legal. A família faz aquela festa linda, a criança não quer participar do parabéns, tem muito estímulo, né? Então, sensorialmente, tem muita informação. Então, o que o ABA vem fazendo? Vem contribuir, ver todo esse contexto, o que tem nesse contexto que vai influenciar o comportamento, né? O que tem nesse ambiente que influencia, e de repente a criança, na hora do parabéns, todo mundo feliz, ela está chorando, tá? Ela está em desespero, está chorando, a festa que para a família era para ser um momento feliz, fica um momento muito triste, porque a criança não consegue participar ativamente. Mas o que tem naquele contexto ali? Tem coisas sensoriais que estão afetando essa criança. A criança quer escapar daquele ambiente, ela não quer estar ali. É do interesse dela a festa, né? Eu sei que o aniversário de 1 ano é difícil a gente perguntar, você quer a festinha? Mas ela queria estar ali, ela quer estar ali, então ela quer escapar daquele ambiente que está sendo ruim para ela, o que a gente fala de escapar de situações que não são agradáveis, tá? Às vezes ela não tem a fala para falar se gosta ou não da festinha, você não sabe se a roupa está incomodando ou não, que aí você quer vestir uma roupa da princesa, porque a festa é a princesa. Então, são vários fatores ali que fazem com que essa criança fuja. Então, ela vai fugir de alguma coisa, ou vai ter um comportamento para ter atenção de alguém, tá? Ou ali está no colo do pai, dá um tapa no rosto do pai para pai, eu quero sair disso, então não se entende por que essa criança não consegue estar nesse ambiente. Então, eu gosto de trazer o exemplo da festa de aniversário, porque sempre nas entrevistas com famílias, elas sempre trazem que os aniversários sempre foi um caos, mas nunca se perguntou para a criança, você quer? Eu sei que é difícil numa festa de 1 ano fazer perguntas nesse sentido, mas se isso é notório, é algo que está chamando a nossa atenção. E a análise do comportamento vai notar, vai observar, vai analisar essas nuances relacionadas ao ambiente, ao comportamento e como que a criança responde a tudo isso, tá? Se ela vai responder feliz, estou gostando, tá? Ou se ela vai responder que isso está ruim, eu não estou gostando disso, é muito estímulo, é muita coisa. Tá? E aí, a partir dessa análise, vocês propõem intervenções? Sim, aí juntando a avaliação que a gente falou lá no início, olhando todos esses marcos do desenvolvimento, a gente cria um plano de intervenção individualizado, né? Lá na nossa clínica, a gente chama de plano de tratamento individualizado. A gente vai olhar o que essa criança precisa desenvolver e criar programas de ensino. Alguns programas de ensino, dependendo da criança, precisam ser repetitivos, até que ela aprenda. É fundamental que seja uma aprendizagem sem erro, né? A proposta construtivista para a análise do comportamento não é interessante, porque a criança aprender pelos erros não é um caminho para o autismo, pelo contrário, o autista, se ele for exposto ao erro, ele vai continuar errando. E sem falar que quanto mais exposto ao erro, mais nível de frustração vai tendo, mais chances de ter problemas comportamentais, porque ele não consegue regular com a frustração. Então, assim, tem crianças que vão aprender, que copiou lá do quadro, apaga, fez errado, apaga e faz de novo.
Outros não gostam da borracha, aquilo é uma frustração, eu errei, tá? Sai um pouquinho do colorido de fora, a criança desregula. Então, a organização dele, a de percepção, né, vamos dizer, a percepção dele ali, do que está certo ou errado, né, é algo que pode ser desafiador numa sala de aula, para uma família, foge o controle, a gente fala de previsibilidade, né, ele não prevê como que ele vai dar conta daquilo. Então, sim, são vários, né, a gente ficaria aqui muitas horas falando disso, mas são vários fatores que a gente consegue observar. Pequenininho a gente já consegue ver sono, festinhas que vai participar ou não, tá? Coisas que a família vai ficando frustrada, porque o filho do amigo funciona diferente. O meu não gosta de festa de aniversário, não gosta de vestir um casaco que tem algo que espeta, tá? O vestidinho lindo, maravilhoso, fica bonitinho na sobrinha, mas não fica na minha filha, porque minha filha não quer ficar com ele. Então, alguma coisa está chamando a atenção e é importante que as famílias fiquem atentas a isso e considerem, né? Não façam julgamentos que é uma fase, tá? Considere isso, que seja uma fase, tomara que seja, mas não deixe de olhar, porque pode ser que você vai perder tempo em implementar intervenções, que o que você está perguntando, Abra, são as intervenções. Elas são sistematizadas, tecnologicamente mensuráveis, então a gente tem que mensurar. A aba tem gráfico, então vamos fazer gráfico. É mensurável, a gente observa, analisa, vê se a linha de evolução dessa criança está aquela coisa meio cega, né? Vocês estão avaliando ali se realmente está tendo efeito aquela aplicação. E é uma avaliação constante, né? Então ela precisa acontecer ao longo de toda a intervenção. Constantemente você olha os dados, se está sendo efetivo, se não está, se está tendendo à evolução ou não, se está estagnado. Então a gente tem que olhar de forma muito sistematizada e uma proposta da análise de comportamento que ela seja eficaz, né, e que gere habilidades gerais, né, a criança possa generalizar para outros ambientes. Sim, sim. Tá? Os pais podem ser aplicadores dessa terapia? Eu digo assim, tem alguma coisa que o pai possa aprender ali, que ele possa colaborar no dia a dia? Olha, tem muitos estudos, tá? E isso é uma coisa que tem que ser muito clara aqui, da importância do treino parental. O treino parental é justamente para o pai dar continuidade na intervenção que é proposta pela clínica, pela escola, né? Quando a gente fala de crianças típicas, o dever de casa com a família é uma continuidade do trabalho da escola. Então, a gente tem sim propostas dentro da análise de comportamento de treino parental para lidar com comportamento desafiador, para ensinar as famílias a usar sistemas de comunicação, como que vai ser mais efetivo entrar com um sistema de comunicação alternativo ou aumentativo do que aguardar a fala surgir, né? Porque se é um caso de não falante, a gente tem que dar voz a eles. E muitas das vezes ficar só aguardando o tempo da criança não vai ser efetivo. Nós passamos isso pelo Benjamin, ele chegou a usar um sistema de comunicação, hoje é um menino falante, né? Bem falante. Bem falante hoje. Né? E se a gente tivesse aguardado, poderia surgir. Sim, a gente não sabe, mas a gente não quis perder tempo também, disso. Ana, hoje o que o Ben já está com 8 anos, o que eu posso dizer é que muitas das frustrações e das crises que eu tive com o Ben, que são coisas que se a gente deixar até traumatizam, era da dificuldade dele de comunicar. Uhum. Então, a partir do momento que a gente utilizou algumas ferramentas e ali ele foi progredindo e ficando sem essas ferramentas, mudou todo o contexto diário com ele. Né? Hoje ele consegue fazer pedidos, consegue falar que algo está desconfortável, que ele quer ou não quer uma coisa. Ele está aprendendo a nomear emoções. Uhum. Ele tem falado comigo, estou ansioso, porque eu já comecei a imprimir para ele, na tentativa dele se autorregular também. Isso. Né? Porque a gente quer a autonomia deles, né? E a gente acaba também ensinando, né? As etapas de cada programa de ensino, elas vão evoluindo. Você está falando das emoções. A gente começou com ele identificando emoções bases, depois identificar emoções no outro,
né? Então, que tem aí o arranjo da empatia, como que ele vai entender o contexto para ele se regular emocionalmente no contexto adequado. Então, numa festa de aniversário, não é comum crianças ficarem tristes, então ficam felizes, tá? No velório, a gente fica como? Então, ele identificar esses contextos é o nosso próximo passo para ele. Mas a gente tem essas etapas, tem etapa de quem é que pode estar comigo, quem não pode. Então, a gente tem que ter o senso de segurança também. Então, ele tem passado também por intervenções voltadas para isso de senso de segurança. Com quem que eu posso ficar sentado próximo? Quem pode colocar a mão em mim? Quem não pode colocar a mão em mim? Quem eu posso colocar a mão, quem eu não posso. Então, tem todo um processo que a gente vai falando que ele vai evoluindo, né? Então, a gente começa com ensino de emoções base até as mais refinadas. E a mesma coisa é com as outras habilidades, né? O autocuidado. Então, eu começo com atividades muito simples e elas vão evoluindo à medida que ele vai evoluindo. Então, não é a idade que faz a gente progredir nos programas de ensino, é a evolução da criança. Da própria criança. Tá? E aí você já tocou numa próxima pergunta que eu tinha separado aqui, que é sobre a questão das habilidades sociais, né? Então, ele é uma terapia que nos ajuda nisso, né? Sim. No treino das habilidades, que é hoje a nossa grande preocupação. Até mesmo hoje, encarando o diagnóstico e fazendo o processo terapêutico, que eu olho e falo assim, nossa, eu comportei daquela maneira, eu não devia ter comportado, mas olha só como o meu cérebro funciona diferente. Eu não achei que eu estava errada. Sim. Né? E aí, como a gente ensina isso desde já, principalmente para crianças como o Ben, que faz o diagnóstico precoce, e aí que entra a terapia, né? Nesse treino de habilidades sociais. É muito importante você trazer isso, porque habilidades sociais dependem de outras pessoas. E muitas das vezes ela é reduzida ao entendimento de que eu vou ensinar ali no consultório, sozinho, com a criança, uma habilidade social e ela vai levar isso para o ambiente externo. Não, a gente tem que ir na escola, fazer observação. Eu sei que às vezes é muito difícil, que a gente atrapalha a dinâmica da escola, mas o quão rico é a gente ir lá observar para criar um plano de intervenção. A gente pode começar com coisas simples, como uma história social, até chegar no roleplay com ele de desafios e ele levar isso para a escola. A gente orientar a escola também de como lidar com o enfrentamento ali em alguma condição, né? A gente sabe que não é o caso do Ben, essa escola acolhe ele muito bem, os colegas, mas a gente ouve muitos relatos de pais, meu filho está sofrendo bullying na escola, né? E aí como que a gente vai ensinar ele a se defender ou ele dialogar sobre as dificuldades dele? Às vezes ele nem percebe que está sofrendo bullying, né? O pai percebe, o colega percebe e a gente tem que fazer todo um trabalho. Isso também está relacionado a habilidades sociais. A comunidade que trabalha com a criança, eu não vou colocar só a escola, a comunidade que vive essa criança, ela tem que ter um entendimento, né? Acho que até o assunto que a gente estava conversando ali, quão que é importante a gente trazer esse diálogo aqui para as pessoas conhecerem o que é o transtorno do espectro autista. A gente poderia aqui sugerir, né? Posso sugerir vários artigos, livros, material para ler, mas entender o dia a dia é muito difícil, né? A gente sempre acha que assim, o erro está no outro, o outro que não consegue compreender o meu filho autista, mas também o que essa comunidade tem de conhecimento? Uma das habilidades sociais, propostas que a gente traz de habilidades sociais, uma coisa muito simples no início do ano, fazer um cardzinho de quem é o meu filho e mandar para a escola, porque a gente não sabe se tem um coleguinha novo, se tem uma professora nova. Você tem mais facilidade, às vezes, até discursar na escola, fazer uma palestra, mas muitos pais ficam, e agora? Esse ano, quem vai ser o colega? O amiguinho vai estar na turma? Então, é importante ter essa técnica, né? essa ferramenta, e eu vi isso mães fazendo e deu muito certo.
quem é o meu filho, né? Distribuir na salinha. Que a informação vence essas barreiras. Vence. Né? Vence do preconceito. E a gente vê que o preconceito é por muita falta de informação e de conhecimento mesmo, principalmente em relação ao espectro. Né? As pessoas ainda têm na sociedade como todo aquele estigma do que o autista é só o caso mais severo. Né? Então, e hoje a gente tem a gente consegue compreender essa diversidade do que é o espectro, como sempre foi, né? Só que agora a gente consegue reconhecer isso melhor. Só que isso precisa chegar melhor, sobretudo as famílias, a comunidade escolar e as próprias crianças, porque eu percebo assim que ali no inicinho, elas não conseguem compreender isso com um ar de preconceito, alguma coisa assim. Mas quando já começa ali o ensino fundamental, ali ele já começa, porque ele vai ver uma criança diferente. Fora do padrão, porque por mais que a gente faça as terapias e tenha o desenvolvimento social, por exemplo, tem a questão do hiperfoco, o Benjamin, ele fica enlouquecido com o mapa, então qualquer criança fica, nossa, porque como ele gosta tanto de mapa, porque todo dele é mapa, ele é diferente. Sim, e aí acaba que ele não consegue manter-se num discurso com outras crianças que estão falando, sei lá, de Roblox, tá? Ou que estão na adolescência, estão falando de namoradinhas e ele está falando sobre o time do futebol que ele, né, sobre bandeiras ou o time de futebol que ele gosta. Nesse sentido, né, a gente vai falando aí de marcos, né, do desenvolvimento, quando a gente sai da infância e começa a entrar ali na pré-adolescência, é um pouco cruel para as famílias, acho que as famílias sofrem muito, porque às vezes acontece de não ser convidado mais para os aniversários, por falta de entendimento. Ele vai vir aqui só ficar falando de mapa, o aniversário vai ser sobre outro tema, não quero convidar a mãe. Então, eu acho que esse comportamento da sociedade, não vou falar que é de discriminação, você convida quem você quiser para o aniversário, mas a conscientização de que é importante você ter... Incluir. De você trazer né, a criança atípica para a sua festa de aniversário, para momentos ali da rodinha, no recreio da escola, isso é importante. Do mesmo jeito que a gente vê a questão da exclusão, a gente vê pessoas que são iluminadas, né? Tem crianças e jovens que são iluminados. Aquele que é proativo, carrega ele para tudo que é lado, inclui, põe eles na conversa, chama para ir no cinema, vai fazer um lanche. Então, assim, quando você vê um adolescente que está incluído junto com outros, você diz, gente, não é o fim. Tem pessoas que têm habilidades de incluir o outro. Né? Vamos falar assim, as habilidades de empatia são muito bem desenvolvidas e acaba abraçando, como se fosse um irmão. Né? Eu vejo que, em alguns casos, tem jovens que abraçam o coleguinha, né? o adolescente, ele é autista, como um irmão, e inclui tudo. Não, vão comigo, nós vamos nos cinemas, você vai também, como que vai ser? E então a gente não vamos falar só de coisa ruim, tem coisa boa também. Mas a informação, ela vai proporcionar muito mais esse encurtamento social. Vamos dizer assim, esse distanciamento que tem vai encurtar, né? Eu falei encurtamento, não, esse distanciamento social. Trazer para esses jovens, essas crianças, uma proximidade da pessoa com TEA. Acho que até a campanha do autismo desse ano foi mais informação, né? Então, que a gente possa gerar mais informação para que tenha menos preconceito também. Eu acho que o que você está se propondo aqui é justamente isso, trazer informação para quem né, é leigo mesmo, né? Leigo mesmo, para quem é de direito, para quem quer buscar mais conhecimento. Eu acho que eu fico vendo, né? Assim, a gente está desenvolvendo muita coisa ainda nessa área, tem muita pesquisa, e eu acho que nunca vai parar, mas a gente vai vendo cada vez mais como é comum. Assim, não é a questão de ser comum, na verdade, como existem muitas pessoas dentro do espectro, dentro do universo da sociedade. Né? Então, a gente tem um relatório recente de 1 a cada 31, então a gente só vem diminuindo, então a gente pensando sobre essa perspectiva, o tanto de gente que está dentro do espectro, ou seja, toda a sociedade tem que compreender sobre o autismo. Né? Porque você dificilmente não vai ter alguém na família, não vai ter alguém que você conviva no mercado de trabalho,
né? Que você às vezes vai se tornar um parceiro daquela pessoa. E Sim. aí é fundamental compreender, né? Então eu acho que a educação é importante para todo mundo. Eu já nem classifico mais só para a família ou para o educador, Sim. sabe? E é desafiador, né? Quando você tem alguém na família que está dentro do espectro e você olha assim, gente, é um mundo muito gigante que a gente tem que aprender com eles. E aí, por vezes você fica, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, onde eu vou buscar conhecimento, quem é que pode me ajudar, linha de suporte, né? O quanto que é difícil conseguir babá, conseguir um cuidador, né? Quando eu estou falando aqui do idoso... A própria escola inclusiva, né? A escola, o quanto que é difícil, é desafiador para a escola conseguir mediadores, né? A gente fala de capacitação, não é de hoje. Eu acho que a gente está além da proposta da capacitação. Eu acho que a gente já passou disso, de capacitar profissionais. Eu acho que no momento é encontrar profissionais, não é nem capacitar. Encontrar pessoas que realmente goste, queira estar envolvido nesse meio. Porque não é somente sobre capacitação, é sobre amor também, paixão. Sim, sim. Porque é muito difícil a gente desenvolver o intrínseco, né? A vontade, o amor. E capacitar, não. Cursos, formação, hoje tem muito mais, mais fácil os acessos do que na época que eu comecei, né? Então, assim, hoje tem acesso à internet, tem cursos online, tem curso presencial, tem cursos próximos da gente. Eu precisei buscar curso muito distante da nossa cidade. Então, assim, ter uma caixa vazia para preenchê-la de conhecimento é muito mais fácil. Mas essa caixa tem que estar com vontade de atuar, de participar da vida daquela pessoa. Então, eu sempre brinco assim, olha, eu gosto de criança, eu não sei o que e tal, não tenho conhecimento, não tem problema, a gente ajuda você a buscar o conhecimento, mas o fator intrínseco é difícil de buscar, sim. Né? Dentro dele, o que ele gosta, o que ele quer. Ô, Ana, uma das coisas que acompanham muito a gente como autista, eu, o Ben, todos, é a questão da rigidez cognitiva, né? Assim, é um grande desafio. O processo terapêutico em aba, ele ajuda também nesse dia a dia? Ela está dentro das funções que estão relacionadas às habilidades sociais, né? Ajuda, sim. Vamos dizer assim, é um caminho muito desafiador, porque é uma habilidade muito difícil de desenvolver. Ela não é desenvolvida assim por tentativas, né? Por blocos de tentativas, e sim por exposição. E muitas das vezes acaba que são exposições a situações que é desconfortável. Você mesmo trouxe aí, eu sabia, né, que eu estava certa ou errada em determinada situação, mas é difícil compreender e vivenciar isso de forma a regular, né? Então, a regulação emocional diante de alguma coisa que saiu fora do esperado, né, que a flexibilidade está relacionada a isso, às vezes é desafiadora. E quando a pessoa que é inflexível, né, não consegue entender, ela pode escalonar a nível de frustração, agressividade, não que As seja... chamadas crises, né? Não que seja uma agressividade física, nem todos passam por uma agressividade física, mas acontece às vezes de se fechar tanto que não quer convívio com ninguém, eu quero me isolar porque eu não consegui ainda absorver aquele problema que eu tive ontem. Então, acaba que é muito difícil. E uma coisa que é muito importante, tá? Enfrentar, né? Fazer com que ele faça isso de forma obrigatória pode ser muito danoso. Então, a gente vê aí pessoas que estão no nível do espectro, mas nível suporte 1, entrando em quadros depressivos, né? Se isolando cada vez mais, porque não conseguem administrar ou, né, regular as emoções. E a flexibilidade está relacionada a isso, o quanto que eles são capazes, né, quanto que nós podemos ajudá-los a flexibilizar. Então, tem que entender sobre contextos,
tá? Trazer várias rotas, porque tem que ter o plano A, B, C e D, para várias rotas de algo que pode sair do controle. E muitas das vezes as pessoas autistas, elas gastam muito tempo pensando nessas possibilidades. Ah, se acontecer isso, eu vou fazer uma viagem de avião, mas se acontecer isso, o que eu posso fazer? Ah, se acontecer aquilo, se atrasar o voo, tá? Ah, se a minha mala foi extraviada. Se você já cria isso em terapia com ele, essas propostas, o que ele pode fazer em cada situação que pode sair fora do controle, ele já diminui a ansiedade. Diminui. Vai falar que não vai ter ansiedade, mas vai ter. Mas você trouxe uma certa previsibilidade para ele, se sente mais seguro. Sente. Né? Ele já sabe o que pode ser feito se a mala foi extraviada. Tá? Posso acionar fulano, posso procurar, em qual lugar que eu procuro, qual o número que eu vou ligar. Então, já traz essa previsibilidade. Então, já acalma um pouco o coração e a ansiedade diminui, tá? Mas lidar com imprevisto de que não vai poder fazer a viagem porque caiu uma barragem lá e a ponte que liga a cidade até o aeroporto não está funcionando. Nossa, isso vira um problema. Aí não tem jeito de consertar isso da noite para o dia, não Sim, tem. Então, às vezes tem coisas que não vai ter jeito de pensar, né? Aconteceu. E aí a gente vai ter que ensiná-lo a lidar com a frustração. Sim, sim. E o repertório de vida vai ajudando também. Vai ajudando. Principalmente para as famílias que acabam não poupando tanto assim no sentido de permitir com que essa criança autista cresça um pouco mais envolvida com a sociedade, né? Para que a própria vivência dele também imprima nele essas defesas que ele vai precisar, Sim. né? E é importante, acho que por mais desafiador que seja, né, o seu filho, né, o seu sobrinho, o seu neto, por mais desafiador que seja atuar ali, estar com ele, segregá-lo num ambiente não é o caminho. Ele precisa estar exposto à comunidade. Ele tem que estar, por mais que seja desafiador os imprevistos, ele também tem que ser exposto aos imprevistos. Existem propostas, né? A gente vai fazer um checklist de coisas para que dê tudo certo, mas pode acontecer de não dar. Então, como que pode ser feito? Essas famílias, quando a gente fala do treino parental, elas precisam saber o que é flexibilidade cognitiva, o que é autorregulação, como ajudar, né? Tem técnicas de relaxamento, de atenção plena, como que a gente pode ajudá-lo nesse sentido, até para crianças pequenas. A gente começa com coisas simples, né? Com cheirar a flor, soprar a vela, ajudar a relaxar. Então, existem técnicas para isso também, que a família pode aprender a utilizar com seus filhos. Né? A terapia ocupacional traz umas intervenções muito bacanas a nível de dieta sensorial, que pode acalmar, deixar eles mais confortáveis sensorialmente, que a própria família pode fazer, não precisa esperar o dia da terapia ocupacional. Então, a importância do treino parental é justamente para lidar com esses momentos. Então, a terapia tem que sair do ambiente da sala, né? Ela tem que ser abrangente. Quando a gente fala de comunidade, quando eu venho falar aqui de comunidade, é que todas as pessoas tenham acesso a essas informações. Como lidar com a frustração, como lidar com estímulos muito sensoriais. Eu vou abaixar um pouco a luz para que isso melhore a percepção dele na sala de aula. O que eu preciso? Diminuir um pouco o barulho, né? Vou colocar um abafador. Né? Às vezes vai ser confortável aquele abafador para que ele possa estar naquele ambiente de recreio. Só no recreio que precisa? Ok. Precisa o tempo todo. Então, hoje, usar um fone de ouvido já não é mais um tabu, as pessoas usam. Então, é como se fosse um fone. Então, a gente trazer um pouco disso sem estigma. Eu acho que tem coisas que pode chamar muita atenção, né? Uma prancha de comunicação. Por que ele precisa disso para se comunicar? Né? Porque é uma forma dele se expressar com você. Então, vai precisar desses recursos. O quanto que cada um precisa de suporte.
O próprio nome na descrição do DSM, quando fala nível suporte 1, nível suporte 2, nível suporte 3, é quanto de suporte que ele precisa. Ele vai precisar de um suporte de um abafador por causa de barulhos e estímulos, vai precisar de uma adequação na sala de aula por causa da luz, da iluminação, precisa de um sistema de comunicação, suporte para se comunicar. Então, quanto mais suporte ele necessita, maior vai ser o nível dele. Então, assim, todos precisam de suporte. Acredito que você tem o seu suporte também. Então, assim, é importante entender isso também. Tá? Nível de suporte não tem relação à agressividade. Tem muitos casos que erroneamente trazer ele é bonzinho, ele é quietinho, então ele não é nível suporte 3, porque nível suporte 3 envolve agressividade. Não. Nível de suporte 3 é quanto de suporte que ele precisa. Existe uma outra avaliação que é feita, que é o nível de severidade comportamental, que é uma outra escala, que também entra nessas avaliações todas que você trouxe aí. Tá? Aí a gente falaria qual que é o nível de severidade comportamental. Então, assim, é importante entender isso também. Tá? Né? Ana, a última nossa perguntinha aqui, na verdade, a gente já falou um pouco sobre ela, que é a maior demanda hoje. Assim que a gente abriu o canal de comunicação, muitas pessoas falaram assim, eu gostaria que fosse um canal para a gente aprender mais a como lidar com essa diversidade, né? Então, você foi aqui ao longo do nosso papo, sabiamente, parece que já prevendo isso, dando altas dicas de como a gente pode incluir, como a gente pode compreender. E eu queria finalizar aqui, você pudesse dar um pouco do seu depoimento. Eu conheço um pouco da sua história, eu sei que o ABA chegou na sua vida e a psicologia por conta de uma questão familiar, né, de alguém da família que você resolveu ajudar. O quanto que é transformador para você ver essa jornada que você já tem de décadas trabalhando com isso, se posicionando como essa pessoa. A gente falou mais cedo, existem algumas pessoas que têm habilidade de empatia, mas existem pessoas que escolhem isso como um caminho também, que é o caminho que você está escolhendo e sempre estudando e buscando. Um depoimento que você pudesse falar assim, gente, faça isso, vale a pena, né? Vamos incluir, vamos pensar sobre essa perspectiva. Vai dar um pouquinho de trabalho que você vai ter que conhecer de uma coisa diferente, vai ter que quebrar preconceitos, rótulos. Mas vamos fazer para a nossa sociedade melhorar um pouquinho? Assim, eu acho que o que eu posso estar trazendo aqui é uma frase que eu ouvi recentemente e me emocionou muito. Eu acho que a gente tem que abraçar as nossas crianças, principalmente as que têm deficiência, porque elas são muito pouco acolhidas. Então, eu acho que saber, entender o que elas precisam, saber, conhecer sobre ela, é fundamental. E quando eu falo conhecer sobre ela, a gente não falou de plano de tratamento individualizado, não é conhecer sobre só o autismo, né? A gente tem vários livros, vários cursos falando sobre o que é o autismo, como que é, os sintomas, os níveis de autismo, é conhecer a criança. Eu quero saber sobre essa criança, o que ela gosta. Quando eu falo de abraçar, o que ela gosta, o que é o do interesse dela, o que ela não gosta, tá? O que eu posso proporcionar que é bom e o que eu posso eliminar que é ruim. Vou tirá-la aqui porque aqui está desconfortável. Ou eu vou pensar num arranjo no ambiente que seja agradável para que ela possa ficar ali. Né? Se ele gosta de uma cadeira de balanço, né? Por que não ter uma cadeira de balanço na sala? Se ela gosta de um item preferido na alimentação, é uma coisa que precisa saber. Como que você vai conhecer? Isso não vai estar nos livros, Marissa. Tá? Vai falar nos livros sobre preferência, sobre estilo de vida, mas daquela criança, o que é que o seu filho gosta? O que deixa ele confortável? O que você vê que ele fica super feliz de estar junto com você? Então, existem preferências, não só os hiperfocos, mas existem preferências, coisas, ações, tá? Que ele vai gostar, algum gesto, é passar a mão no cabelo, é encostar no braço, o que é? Alguns gostam de proximidade, outros não. Mas se não gosta de proximidade, então vou deixar lá? Não, tem alguma coisa que ele tem interesse. Então vamos abraçar, vamos procurar entender o que é do interesse daquela criança, daquele jovem, tá? Daquele bebezinho que está chegando, tá? Então, assim, é super importante você conhecer a criança.
É importante saber sobre autismo? É. A nossa proposta aqui é falar um pouco sobre isso. Mas eu sei sobre diagnóstico de autismo, eu sei sobre os critérios, o que significa a comunicação, o que significa a interação, o que é comportamento repetitivo, o que não é, estereotipias. Conheço, li sobre isso, mas o que é dessa criança? Tá? Qual que é o maneirismo dele, qual que é a estereotipia que ele tem, qual o comportamento que ele gosta de fazer? Ah, a criança rodopia, porque todo autista rodopia. Não, nem todo autista rodopia, mas tem alguma coisa ali que é interessante para ele. Então, vai lá, pesquisa, olha, né? A análise do comportamento é a observação, eu estou olhando para a criança. Então, olha o que ele gosta, o que ele faz, o que é interessante para ele. Então, acho que vamos dizer assim, o que eu deixaria aqui para a gente concluir, tá? Abrace as nossas crianças, principalmente aquelas deficientes, e olhe o que é essencial para ela. Acho que é a principal. O que é essencial para ela e não para mim, para o outro. O que é importante para ela. Ela vai te falar de alguma forma. Ela vai sinalizar o que é importante para ela. Obrigada, Ana, por dividir o conhecimento com a gente, pelo carinho com o bem. Eu vou aproveitar essa oportunidade para te agradecer, assim, a gente Obrigada. É muito grata, né? Porque o Benjamin, nossa Deus, ele desenvolveu demais. Sim. E a gente precisa, como você mesmo falou, eu vejo isso hoje, quanto que é difícil no mercado encontrar pessoas que queiram abraçar isso como causa, para estudar, para aplicar, e eu me sinto privilegiada, né? Por ter vocês cuidando dele. Obrigada. E saiba que a gente aqui está de coração aberto, sempre para contribuir com todos os projetos. Nós também somos apaixonados por ele e muito obrigado por essa oportunidade também. Eu acho que a gente vai fazer um trabalho bem bacana e que seja uma proposta, né, para a nossa comunidade, da nossa cidade, mas que se possa também espalhar isso para o Brasil, para o mundo, enfim. Tá? É isso, gente. Obrigada aqui pela atenção e não deixe de acompanhar todo o conteúdo que a gente tem compartilhado nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no YouTube e no TikTok, @autismo do bem, com M de Maria no final. E até a próxima.